Olá, querido internauta, querida internauta. Nós vamos hoje, uma vez mais, fazer aqui a nossa coluna. Nossa discussão é sempre política, baseada na ciência política. Eu já quero agradecer a vocês, porque a grande maioria das colunas que nós fizemos, obtivemos muito sucesso, porque obtivemos um bom número de visualizações, de acompanhamento, de compartilhamento, de comentários e etc. Agradeço também aqui a Casa Vermelha, que é um espaço cultural e político do vereador Guilherme Sampaio, do Partido dos Trabalhadores. E vamos discutir hoje aqui uns 3 temas da atualidade para a gente fazer uma reflexão. Nunca diga que o que eu estou dizendo é a verdade, é apenas um pensamento para ser refletido. E assim é que tem que ser, com a democracia, com a ciência e com a política, que é também uma ciência. Eu estive outro dia com um amigo, uma pessoa simples, pobre, mas uma pessoa educada, que tem um bom trato e tudo mais. E no contexto da nossa conversa, ele disse: mas é preciso ter muito cuidado com o comunismo. O comunismo é uma coisa muito ruim, que não tem liberdade. Aí eu disse: sim, mas o que é o comunismo? Não sei que é ruim. E você leu alguma coisa? Não. Agora veio dizer que mata muita gente. E disse que em Cuba é muito ruim. Digo, mais ruim como? Não sei, tudo ruim. Ou seja, as pessoas não se aprofundam naquilo que estão querendo comentar ou discutir. Ele disse: pois vamos lá, vamos conversar um pouco. E ele foi muito atencioso, ficou escutando. Eu digo: você sabe o tamanho de Cuba? Ele disse: não. Eu disse: pois saiba que é menor do que o estado do Ceará. O Ceará tem 149 mil quilômetros quadrados e Cuba tem 110 mil quilômetros quadrados. Vou lhe fazer a segunda pergunta: no Ceará tem energia elétrica? Aí ele claudicou um pouco e disse: tem. Eu digo: mas você sabe de onde vem? Não. Aí eu tomei a palavra e disse: não é do Ceará. Vem lá da usina de Paulo Afonso e de outras fontes. Mas por que nós não temos energia elétrica no Ceará? Porque aqui não tem rio caudaloso. O maior rio do Ceará é o rio Jaguari, que é o maior rio do mundo, mas é um rio seco. Então o Ceará não produz energia. Se nós não tivéssemos essa energia que vem lá de Paulo Afonso, nós não teríamos energia aqui. Pois Cuba também não tem, porque é uma ilha e é menor do que o Ceará. De modo que eles precisam comprar petróleo nos países capitalistas, preço de ouro, para poder mover o país. De modo que se gasta muito dinheiro com energia. Aí ele ficou refletindo muito sobre isso. Fiz mais uma pergunta: você sabe alguma coisa sobre o bloqueio econômico dos Estados Unidos contra Cuba? Não sei. Não sabia nem se tem bloqueio. Eu digo: pois tem, faz mais de 50 anos. Faça agora um comparativo você mesmo. Os caminhoneiros fizeram uma greve no Brasil que durou apenas 10 dias. E o Brasil parou. Morreu milhares de pintinhos nas granjas, porcos, vários tipos de animais, peixes, porque faltou ração para todos esses animais. Faltou, inclusive, batatinha. quilo de batatinha que era R$4, passou para R$16. Você viu isso? É apenas
10 dias. Foi um boicote, não é? A nossa economia. A greve funcionou como um boicote à nossa economia. Agora você imagine um bloqueio contra Cuba que dura 50 anos. E não precisa os Estados Unidos colocar um navio, um bombardeiro, aviões de combate, para poder pôr em prática o bloqueio econômico, não. Ele apenas decreta algumas leis, como por exemplo, se um navio de qualquer bandeira, ou seja, um navio brasileiro, um navio espanhol, um navio argentino, um navio uruguaio, um navio chileno, se ele aportar em Cuba, ele será proibido de aportar nos portos dos Estados Unidos por 6 meses. Você acha que qualquer companhia capitalista vai parar em Cuba para levar uma carrada de mercadoria ou então trazer mercadoria de Cuba, se ele vai ficar 6 meses sem poder aportar na maior economia do mundo? Eu só sei que o rapaz ficou muito reflexivo. Pois bem, o que a imprensa, que é uma empresa, porque essa Rede Globo, esgoto de televisão, fatura muitos milhões de reais por mês, só na esfera pública, nos 3 níveis, municipal, estadual e federal. E também faz propaganda para as empresas capitalistas. Por exemplo, quando vai começar um jornal ou uma novela, aparece lá, isso aqui é um oferecimento de tal empresa. Aí aparecem várias empresas. Aquela propaganda, gente, é paga a preço de ouro. Por isso a Rede Globo, esgoto de televisão, e as outras empresas brasileiras de comunicação não fazem crítica ao sistema capitalista, à corrupção das empresas. Elas não dizem quanto recebem para fazer as propagandas. Você, minha senhora, meu jovem, meu amigo internauta, companheiro e companheira trabalhadora, toda vez que você compra um batom, ou um shampoo, ou qualquer produto anunciado na Globo, você está pagando aquele valor milionário que a Globo cobrou dessa empresa para fazer a propaganda dela. Você entende isso? Por isso as empresas de comunicação fazem de tudo para proteger o capitalismo, porque elas fazem parte do sistema capitalista. E um regime comunista que não tem como objetivo o lucro, mas o social, que compreende os seres humanos como iguais em direitos essenciais, direitos plenos, sobretudo em relação aos direitos essenciais, como a educação, a saúde, a moradia. Quem vai defender um sistema desse? Quem? Me diga, com sua sã consciência. Claro que não. Tem que defender o capitalismo, porque é o capitalismo que dá lucro para essas empresas de televisão, que dá lucro para essas empresas privadas. De modo que nessa primeira parte da nossa coluna de hoje, eu quero fazer com você essa reflexão em relação a Cuba. E as calúnias são as maiores possíveis. Por exemplo, radialistas semi-analfabetos que só estudaram até o 2º grau e que são presos aos donos daquelas rádios espalhadas pelo interior, porque as rádios também são dos empresários, espalharam muitas mentiras. Por exemplo, a Dilma e o Lula deram dinheiro para Cuba, nós estamos precisando de dinheiro para a saúde, mas eles deram para Cuba para fazer um porto. Que mentira! Que coisa nojenta! Que
Que coisa mais chula, que cabeça estúpida da pessoa que acredita numa mentira sem base, sem sustentação, que basta pesquisar para ver que isso é uma mentira, mas as pessoas nem pesquisam, já saem repetindo. Olhe, meus caros amigos, os Estados Unidos fez um grande investimento no Panamá, que é um país nosso vizinho, nosso amigo aqui da América Central. E os Estados Unidos fez um mar, cortou parte do continente e abriu esse grande canal no território do Panamá para ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico e fazer um grande porto internacional. E os Estados Unidos gastou muitos bilhões de dólares para rasgar o continente no estado do Panamá e fazer esse canal. Então, você está a imaginar por que os Estados Unidos gastaria tanto dinheiro. É claro que também não foi pegando o dinheiro dos norte-americanos e dando para o Panamá. Foi no empréstimo muito longo para ser pago. Mas isso foi ótimo para os Estados Unidos e foi ótimo para o Panamá, porque todo navio que aporta lá tem que pagar a taxa, que é alta. Favoreceu muito o comércio ali, né? O Panamá se tornou um país bastante desenvolvido com isso aí, e esse dinheiro entra permanentemente, que o dividendo vai para o Panamá e vai para os Estados Unidos. Da mesma forma, o Porto de Mariel, Cuba recebe o empréstimo do Brasil, vai tornar ali um grande polo de embarcação de navios e vai ter dividendos também para os dois países. Cuba está pagando religiosamente em dia esses valores e quebrando com o bloqueio econômico feito pelos Estados Unidos, porque conforme a lei Helmut e a lei Torricelli, uma dessas leis proíbe que qualquer navio que aporte em Cuba aporte nos Estados Unidos. Esse acordo, o Brasil favoreceu muito a esse grande comércio ali na América. Está compreendendo isso? Precisamos compreender perfeitamente essas questões. Outro tema que eu queria falar aqui, e também eu acho de suma importância, é sobre a declaração feita pelo general, que é o vice do Bolsonaro. Ele disse para todo mundo ouvir, houve uma grande repercussão e uma grande cobrança, porque o que ele disse foi, na verdade, muito sério e muito desrespeitoso com o povo brasileiro. Ele disse: o Brasil tem uma herança ruim. Se não foi com essa palavra ruim, foi com a outra palavra que tem o mesmo significado. Porque ele traz a herança da preguiça do índio, né, e da indolência do negro, da incapacidade do negro. Eu, por exemplo, me considero negro. Meu pai era negro, meus filhos todos negros, eu sou negro. Minha cor é preta. E o povo brasileiro, para quem estudou, para quem não é ignorante como esse general que fez essa afirmação, o Brasil é um país mestiço, ou seja, misturado, miscigenado, porque aqui tinha o índio, veio o branco e veio o negro. E além do mais, ainda vieram para cá os asiáticos, de modo que essa grande mistura de diferentes povos produziu no Brasil uma raça miscigenada. Pois bem,
acho que poucos sabem, mas quando a gente lê a ciência antropologia, que é a ciência que pesquisa a história, a cultura do homem, isso em todas as nações, em todos os continentes, a gente compreende. Eu vou dizer para vocês, um cientista italiano chamado Albert Lambrusco, ele produziu uma tese científica na academia naquele período, em que ele sugeriu que o mulato é um ser incapaz, desclassificado, e que a partir dessa tese o mundo todo começou a estudar, tanto baseado nessa tese do Albert Lambruschi, italiano, cientista italiano, como também no darwinismo social, que o darwinismo vem da tese de Charles Darwin, que ele publica na origem das espécies muito a respeito da teoria da revolução, aliás, da evolução, e de que sobrevivia na natureza aquelas espécies mais capazes. Então essa teoria foi muito maléfica no sentido de contribuir com o racismo. Bom, junta esses dois pensamentos e inclusive foi instituído uma pseudociência, chamado a frenologia, pela qual se dizia que o branco era uma raça superior e o negro uma raça inferior, e o mulato, por sua vez, era mais desgraçado ainda, porque ele nem era branco e nem era preto, era mistura do branco e do preto e de outras raças, que era, portanto, formando um mestiço, que era mais incapaz ainda. Isso foi ciência e perdurou por muito tempo. Aqui no Brasil, um médico brasileiro, especificamente do estado do Maranhão, mas viveu por muitos anos no estado da Bahia, era o Nina Rodrigues. O Nina Rodrigues, baseado nessa tese, também funcionou como se fosse discípulo desse cientista italiano que eu já falei, e foi no Brasil feito um grande estudo científico usando as cabeças de negros, o crânio, e o estudo era feito a partir do tamanho, da projeção do cérebro, a cavidade do crânio e tudo mais. Essa tese foi perdida. Um outro médico brasileiro, que foi um médico muito importante, também do Nordeste, fez o contrapé. Ele foi inclusive perseguido na academia contra esse contraponto que ele fez, que ele disse que a pobreza, a falta de cultura do negro, por exemplo, e do mulato, não adivinha da incapacidade natural do negro, mas das condições em que os negros foram submetidos nesse país, sem ser permitida a educação, a cultura e nada mais, de modo que eles não poderiam se desenvolver. Daí, meus amigos e minhas amigas, a tese desse general idiota, que disse que o negro é incapaz, que o índio é incapaz, e que o Brasil tem esse problema porque traz
essa herança, na boca dele, essa herança maldita, é simplesmente uma estupidez de uma tese antiga, ultrapassada, sem nenhum valor em canto nenhum, não é nem discutida nas universidades. De modo que eu lamento muito que um candidato à presidência do Brasil diga uma coisa dessa, inclusive de público. Bom, se ele acha que a sociedade brasileira é essa porcaria que ele acha que é, de indolente, preguiçosa, malandra e incapaz, deveria nem ser candidato a presidente da República, já que ele é superior. Porque ele quer, então, ser o governo dessa raça que para ele é uma sub-raça. Quero lamentar profundamente, dizer que é um generalzinho ignorante, burro e que não estuda. Estude antropologia, general, estude sociologia, estude os livros de Roberto Freire, estude os livros de Paulo Freire, estude os livros de vários cientistas importantes do nosso país, por exemplo, Darcy Ribeiro, por exemplo, o Euclides da Cunha, que no livro Sertões, ele faz uma exaltação ao mulato do Nordeste, que apesar de tudo que tem passado de ruim, por exemplo, falta de educação, falta de saúde, falta de meios para subsistir, ainda assim é um forte, é um vitorioso, é um lutador, não abre mão nunca. Isso sim o senhor deveria estudar e, sobretudo, respeitar o povo brasileiro, porque o povo brasileiro é 1 bilhão de vezes superior à sua miséria intelectual. Você acaba de assistir mais uma produção da Mídia Livre. A Casa Vermelha apoia a Mídia Livre. Apoie você também. Curta, compartilhe, comente, ajude a democratizar as comunicações no nosso país. Até a próxima.